A reforma trouxe alguns pontos bastante importantes. Primeiro, ela abala o poder político da Europa, há uma nova formatação na Europa, a nível de compreensão, de capacidade de consciência. Isso vai fazer com que logo nasça a democracia. E então isso foi muito importante. Outra coisa que a reforma traz é que a igreja, daquele primeiro momento, era muito ocultista, ela era muito mística e com venda de artigos religiosos, ossos de santo, pedaços da cruz. Nada muito diferente do que algumas igrejas fazem hoje, mas isso estava acontecendo e a reforma traz a centralidade de Cristo, né? Então, Cristo é o centro. Um outro ponto importante é o retorno às Escrituras. Por falar das Escrituras, é interessante, uma das curiosidades é que Gutenberg ele inventa o prelo em 1496. Isso faz com que haja uma agilidade na produção de Bíblia. E esse foi um ponto importante, porque a reforma colocou a Bíblia na mão das pessoas, que até então havia muita dificuldade. Ela era escrita e demorava-se muito tempo para escrevê-la. E o custo de uma Bíblia era de 600 dias de trabalho. Com a questão da imprensa, a invenção do prelo, ela passou a custar 6 dias de trabalho. Então houve um barateamento e a Bíblia pôde ser colocada na mão das pessoas. Outra coisa é que o Lutero, ele não traduz a Bíblia a partir do texto latino, mas sim a partir do texto original grego. Então foi o primeiro que traduziu a Bíblia diretamente do original grego. Havia outras traduções que vinham do latim, mas ele vai diretamente no original. Isso fez com que a Bíblia fosse colocada na mão das pessoas. Outro ponto importante é que a salvação é graça de Deus, porque até então a salvação era pregada com obras, com uma questão meritória. As pessoas tinham os seus méritos, e porque por aquilo que elas faziam, sendo bons ou maus, o destino deles era mediante as suas ações. Mas vem a reforma e diz que a salvação é pela graça, mediante fé, como diz Paulo, que vós sois salvos pela graça, mediante fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E a reforma então recuperou esta condição. Outro ponto importante é o livre exame das Escrituras. Cada cristão é livre para olhar as Escrituras e a interpretá-la. O outro ponto importante é que nós não precisamos de um sacerdote para fazer a intermediação entre nós e Deus. Então, todo crente, todo cristão, ele é um sacerdote. Então, essas questões, elas transformaram, né, o pensamento e trazendo a evolução do pensamento na história até chegar aos nossos dias. Hoje, por exemplo, a ciência que nós temos, ela foi iniciada, digamos assim, por causa da reforma. Porque muitos cristãos ansiosos em conhecer Deus começaram a questionar as leis da natureza e começaram a pesquisá-la. Newton, Blaise Pascal, Mendel, esse pessoal que é o pai da genética, os pais da ciência, eles então, ao investigarem as leis do universo para conhecer Deus desenvolveram a ciência. Então há uma ligação no nascedouro da ciência, juntamente com esse protestantismo. É claro que hoje, depois de alguns séculos, isso se dividiu e alguém coloca a teologia de um lado e a ciência do outro, mas elas nasceram juntos por causa do desejo de cristãos em conhecer mais a Deus através das leis do universo. E isso faz com que hoje nós, na igreja, tenhamos essa facilidade de podermos nos reunir com a Bíblia na mão, sabendo que a salvação é mediante graça, sabendo que é a fé em Cristo Jesus que nos salva, que nós temos acesso às Escrituras e temos livre acesso a Deus.